Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre por que os homens preferem as mulheres mais velhas. Mas vamos falar também de cinema, de jazz e de música de concerto. Nossos convidados aqui no estúdio são Miriam Goldenberg, que é antropóloga e acaba de lançar o livro Por que os homens preferem as mulheres mais velhas. Isso, Miriam? É, isso e muito mais. Miriam, nós adoramos essa ideia. Que bom. Eu fico muito feliz. Nós gostamos muito. Eu também gosto muito dessa ideia. Nós gostamos muito. É. Nós gostamos muito das suas ideias em geral. Que bom. Eu acho que as suas ideias, em termos, para nós mulheres, elas são libertárias no que isso quer dizer o melhor possível. Que elas libertam mesmo. Exatamente. É muito agradável. É o que eu tento fazer, Vera, eu acho o tempo que sim. todo. Estudando velhice, estudando Leila Diniz, estudando as mulheres que são amantes. Quer dizer, todo o meu trabalho tem sido nesse sentido, estudando a cultura do corpo que aprisiona a mulher, né, na juventude, na magreza. E agora eu tive a sorte, né? Porque eu pretendia estudar envelhecimento mais tarde. Tá. Que eu achava que era um tema que iria me deprimir muito. Então eu falei, não, deixa eu... Eu me arrependo de não ter começado muito antes. Porque a coisa que mais me fez aprender a viver bem, hoje, aqui e agora, foi estudar os homens e as mulheres de 60, 70, 80 e agora 90 anos. Tudo que eu sou hoje, eu aprendi com eles. E a minha vida melhorou muito. Então, esse livro é o resultado de um tema que eu venho pesquisando já há muitos anos, casamento, né? Já desde 88 que eu comecei, tem 30 anos, com envelhecimento. E o envelhecimento, principalmente o envelhecimento feminino, que na nossa cultura não é nada fácil. Mas com esses homens e mulheres que eu venho pesquisando, então hoje, meus amigos todos têm mais de 90 anos, eu aprendi que envelhecer pode ser, como elas me dizem, o melhor momento de todas as nossas vidas. É tão engraçado, eu me lembro que eu conversei com uma amiga minha que fez isso, eu tinha 30, ela tinha 50, ela disse, olha, Vera, fazer 50 foi libertador. Exatamente. Tipo assim, agora eu posso fazer o que eu quero. As exatamente. mulheres são muito prisioneiras dos deveres, né? Eu tenho um amigo que disse assim, nossa, aos 30 anos a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que cumprir. Você tem que ser profissional, você tem que ser pai, você tem que ser marido, você tem que ser cidadão. É muita tarefa em cima de vocês que são mais jovens, é muito peso. É muito. Né? É muito pesado. E aí, de repente, a idade dá uma liberdade. Isso foi a grande surpresa, né? Porque eu comecei a pesquisar corpo e fui falar na Alemanha sobre esse tema, que fui convidada. E fiquei 3 meses lá, e aos 60, eu fazia grupos e entrevistas, nenhuma mulher me falava de envelhecimento. Falavam de projetos, falavam de vida cultural, falavam da casa, falavam de viagens, falavam de milhares de coisas. Aqui eu voltei. Perguntei para as mulheres de 30, assim, como é esse momento da sua vida? As mulheres de 40. Tudo caindo. Não consigo emagrecer, aos 30, não consigo emagrecer, falta homem, falta homem, falta homem, falta... As alemãs aos 60 não falam de envelhecimento, aqui, aos 30, as mulheres já têm pânico de envelhecer. Você acha que é porque a gente mora num país tropical e que a gente está sempre... Eu tinha um médico, agora não me lembro, Guilherme Quintais, que ele dizia que era isso. Que as mulheres brasileiras elas são muito expostas, a gente está sempre de perna de fora, de corpo de fora, de não sei o quê, e aí a gente fica mais... Você não acha que é isso, não? Eu acho que a gente até recentemente viveu num país jovem, de jovens. É isso, talvez. Em segundo lugar, num país em que a escolha masculina... Até os anos 60, uma mulher brasileira tinha 6,3 filhos. Hoje nós temos 1,7. Então, o papel principal feminino era esposa e mãe. Além disso, existe uma tendência das mulheres olharem para cima na hora do casamento. Quer um homem mais velho, com mais dinheiro, com mais sucesso, mais alto, mais poderoso, mais. Então, isso, numa cultura em que a mulher tinha o papel principal de esposa e mãe, e não tinha as opções, as escolhas que a mulher tem hoje, tudo bem.
Só que as mulheres hoje estão mais independentes economicamente. Não querem tanto ter filhos, ou querem ter menos filhos, não querem tanto casar. Você sabe que 20% dos casais hoje não querem ter filhos. E as mulheres também estão começando a escolher, não quero casar, como na Alemanha, né? 50% das mulheres alemãs dos grandes centros urbanos não querem casar e não querem ter filhos. Só que aqui não era legítima essa escolha. Por quê? Porque o papel principal era de esposa e mãe. Então as mulheres mudaram e começaram a fazer novas escolhas. Só que os comportamentos mudam e os valores demoram a mudar. Então, mesmo fazendo mais escolhas, não casar, não ter filhos, casar com um homem mais jovem, ou ter filhos mais tarde, as escolhas ainda não são tão legítimas como são na Alemanha. Então, o que eu mostro nos meus livros é que esses comportamentos já mudaram. Só agora só falta mudar o discurso. Muitos homens que gostam das mulheres mais velhas, muitas mulheres que não precisam dos homens para serem provedores, os protetores, escolhem homens mais jovens. E vou te dizer uma coisa, Vera. 30 anos de pesquisa sobre todos os tipos de casamento. São os casamentos mais felizes, equilibrados e satisfatórios que eu encontrei. Pois é, você fala isso. Eu li o teu livro. Eu gostei muito. Que bom. Olha só, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente continua conversando com a Miriam na volta, tá? Porque o assunto ainda não acabou. O Sem Censura volta já já. Hoje o Sem Censura está falando sobre relacionamentos, música de concerto, jazz e também cinema. Antes da gente continuar a conversar com Miriam Goldenberg, a gente vai falar com a Camila para saber se tem algum comentário, alguma pergunta. Ó, Vera, tem. Na internet as mulheres estão discordando. Elas acham que os homens não preferem as mulheres mais velhas. Tá. A Cláudia Colares, ela comentou: quais são os homens que preferem as mulheres mais velhas? Onde vivem? E a Virgínia disse: eu só vejo eles olhando para as novinhas. É verdade. Vamos lá, Miriam. Explica Então, pra gente explica. que pesquisa foi essa, Isso. quantos casais você coisou, porque a gente ainda tem que falar do Emmanuel Macron, Isso. nosso presidente com 39 anos, casado com uma mulher de 64. Vamos lá. O título do livro é uma provocação, obviamente, porque a maioria dos homens preferem as mulheres mais jovens. Mas eu pesquisei 52 casais, continuo pesquisando, tem cada vez mais essa realidade. Todos eles com pelo menos 10 anos de diferença, eles mais jovens, e casados há 10 anos, pelo menos. Eu tenho casos de casamentos de 40 anos. Então, não é uma maioria. Vocês têm razão quando dizem que é difícil encontrar. O que eu quero mostrar é que esse fenômeno está crescendo, é uma tendência. Por quê? Porque as mulheres independentes, elas podem escolher mais. E os homens não precisam mais serem os provedores, nem os protetores dessas mulheres. E esses homens que eu pesquisei admiram, têm orgulho e acham essas mulheres superiores às demais mulheres. Não em idade, isso que é o mais bacana. Elas são mais maduras, elas são mais compreensivas, elas são mais divertidas, elas são mais companheiras. Por quê? Nos outros casamentos que eu pesquisei, em que as mulheres são mais jovens e muito insatisfeitas, o que eles mais reclamam é de falta de compreensão. Elas reclamam de milhares de coisas, elas falam falta tudo. Eles falam falta de compreensão. Nesses casamentos, eles não reclamam de falta de compreensão. Então, o que eu quero mostrar é que é verdade. No Brasil, o corpo jovem é uma riqueza, é um capital. Muitos homens preferem, a maioria prefere. Mas esses que escolhem as mulheres por outros capitais, outras qualidades, que não o corpo, parecem muito mais felizes e satisfeitos. Porque tem mulheres que podem não estar com o corpo durinho, nem com a bundinha, nem com o peitinho durinho, mas elas são muito mais companheiras, amigas e o que eles mais dizem, maduras. Porque elas também fazem com que eles amadureçam. Mas não com aquelas cobranças e exigências que eles reclamam tanto das mulheres mais jovens, mas pela relação, pela maturidade delas. São casamentos tão desiguais quanto o do Nico, que é casado com uma moça 15 anos mais nova.
São casamentos de provocação, Nico. Pois é. É provocação. 15 anos mais nova e 10 centímetros mais alta. Não, são casamentos... Isso é legal. Tá vendo? São casamentos desiguais. Eu queria perguntar uma coisa para você. A gente vê frequentemente, não é o seu caso, homens ricos casando com meninas jovens mais pobres. No seu caso, isso existia também? Ou seja, as mulheres são mais ricas que os homens? No início, como eles tinham 18, 20 e poucos anos, e elas 40... Sempre são. Obviamente, elas tinham mais escolaridade. Elas estavam melhor no mercado de trabalho. Elas já tinham filhos, algumas com filhos da idade deles. Então, no início, sim. Só que eles estão casados há 10, 20, 30 anos. Em muitos casos, no início, ela era uma empresária e ele era um estudante de engenharia. Hoje ela é um engenheiro bem-sucedido e ela não é mais empresária. Já não tem mais a empresa. As coisas se equilibraram. As coisas não só se equilibraram, em muitos casos... Reverteram, como no caso do Macron, que no início ela era professora, ele era professora de francês dele, né? Fazia do teatro e tal, e ele era um aluno. Hoje, quem ele é? É o presidente da França. Então, obviamente, no início existe essa suspeita. Ele está comigo apenas porque eu sou mais bem-sucedido, eu tenho mais dinheiro, eu moro na Zona Sul. Só que 20 anos depois, ele está com ela e ele está ganhando muito mais do que ela e continua apaixonado, e continua admirando, e continua com Outra amor. coisa que eu ia te perguntar, os casamentos desiguais, frequentemente, eles têm uma taxa de durabilidade ou de equilíbrio maior, justamente porque eles são desiguais. Ou seja, você precisa fazer mais esforço. Esse é o mais bacana. Por que esses casamentos são tão duradouros e parecem tão felizes? Porque é tanto preconceito com relação a uma mulher mais velha com um homem mais jovem, que eles têm que lutar muito para ficar juntos e eles não têm aquelas chatices, briguinhas, competições, disputinhas do cotidiano, porque eles têm que brigar com coisas muito mais sérias. Então, eles se unem muito mais, e eles valorizam e reconhecem o valor um do outro muito mais do que os casamentos que são mais aceitos. Por quê? É uma briga constante. Eles dizem, meu casamento é feito no dia a dia, só que no dia a dia há 10, 20, 30 anos. É uma luta permanente. Vencer os preconceitos e vencer também toda essa ideologia de que se eu não sou uma mulher jovem, eu não tenho valor. Então, eles também... no dia a dia, mostram para elas que o valor delas não está na juventude. Ao contrário, eles até comparam essas mulheres e falam, você é muito superior àquela mulher cri-cri, chata, jovenzinha, que fica discutindo relação pelo WhatsApp. Eu prefiro você do que uma jovenzinha imatura. Tá. Me diga uma coisa, em relação ao envelhecimento... Os homens também se sentem envelhecer, quer dizer, não é uma coisa, não é só a mulher que tem um corpo capital, como você chama. Isso. Os homens também, né? É legal nessa pesquisa, porque tanto elas quanto eles concordam com uma coisa. Ela é mais jovem do que ele. Não na idade, mas na energia, no comportamento, na postura. Então, eles se sentem mais velhos do que elas, apesar... Eu já vi muito isso, esse eles discurso se sentem, muito. Mas tipo, não é só ele discurso. É mais velho do que eu no espírito, ele é mais organizado. Mas não é só isso. Ontem eu fiz uma entrevista, ele só quer ficar em casa, ele adora ficar vendo televisão, tudo que ele quer é ficar juntinho aqui, eu quero sair, passear, namorar. Porque as mulheres nessa fase da vida, 50, 60, 70, o que elas mais valorizam é a liberdade. Elas já foram casadas, já tiveram um casamento que elas se sentiram meio prisioneiras, que não podiam fazer nada, e agora elas querem viver. Então elas estão cheias de energia. E eles, quando envelhecem, querem a casa, o carinho, o afeto, a esposa. Então, há um descompasso. A mulher, quando envelhece, ela tem muito mais energia para fazer tudo que ela não fez durante a vida, e o homem que trabalhou a vida toda, ele quer curtir a casa. Então, ele diz, e ela diz, ele é muito mais velho do que eu. Mesmo sendo 10 anos mais novo. 10, 20, 30 anos mais jovem. Então, o corpo, às vezes até a mulher parece mais jovem mesmo, porque nós temos mais recursos, né? Do que os homens para parecer mais jovens, mas não é isso que é importante. Eles não ficam enxergando a idade, eles enxergam o pacote completo.
que não é só o corpo, né? Tem duas mulheres que você cita no livro. Primeiro, você fala muito da Suzana Vieira. E eu gosto muito, porque você cita todos os preconceitos da qual a pobre Suzana Vieira é vítima, né? Tipo a coroa piriguete, eu não sei o quê, piririra. Porque a Suzana fala o que ela pensa, diz o que casa com gente mais nova, descasa, faz o que quer. Você fala muito dela. E aí você cita um outro casal, que é a Vera Fischer e o Felipe Camargo. E eu achei engraçado a minha reação, porque eu sempre achei que a Vera era muito mais velha do que o Felipe. Aí você disse assim, mal tinha 10 anos. Exatamente. Gente, não há diferença nenhuma. Mas eu acho que eu mudei, não foi a diferença, entendeu? Eu acho que hoje em dia eu já não acharia. Você mudou e a nossa cultura mudou, a nossa forma de enxergar a mulher mais velha, né? E as escolhas que ela tem. O fato de muitas mulheres famosas, que eu cito no livro, muitas, né? A Marília Pêra, está casada com, até morrer, né? Foi casada com um homem 22 anos mais jovem. E tantas outras. A Susan Sarandon, que eu amo de paixão. Eu não sabia, menina. Ela tem 70. Aí, quando ela separou do Tim Robbins... Eu não sabia nem que ela tinha separado. Que era 12 anos mais jovem que ela. Todo mundo, tá vendo? O Tim Robbins arranjou uma mulher mais jovem. Ela, que estava namorando um cara de 37, lindo de morrer, alto, tudo de bom. E ela é linda. Então, eu acho que a nossa forma de enxergar o envelhecimento feminino está mudando muito. E as novas, eu gosto de chamar essas novas mulheres, velhas, né? Eu gosto de chamar de sem idade, ageless, inclassificáveis, né? Belas, velhas. Elas também estão percebendo que elas não podem reproduzir aquele papel da velha do século passado, né? Que nós é que temos que inventar uma nova forma de envelhecer. Não precisa ter um marido mais jovem. Os homens têm menos preconceitos. Quem mais tem preconceito, quem mais alimenta esse tabu são as próprias mulheres. Claro, porque as mulheres são vítimas e produtoras de um discurso. Porque os homens, às vezes, até têm inveja dessas relações, porque são tão equilibradas, parecem tão felizes, tão gostosas. Agora, as mulheres, as amigas, as mães, as filhas... Eu acho que as mulheres têm mais medo de ficar velhas. Não acho isso, não. Não? Que as mulheres têm mais medo de ficar velhas, não. Eu acho que elas têm mais medo, você tem razão, de perder esse corpo capital que parece que é uma coisa que elas têm. É porque a gente tem uma cultura que identifica a mulher como o paradigma da beleza. A mulher é a beleza e o homem talvez seja a força, a inteligência. E as mulheres ficam colocando botox, isso, aquilo. Eu acho horrível. Agora... Envelheça com dignidade, seja a sua beleza... A idade traz beleza, traz várias coisas legais. Não precisa ficar, sabe, E os homens não ficam enxergando esses detalhes, que às vezes as mulheres ficam com uma lente de aumento, procurando esses sinais. O homem quer uma companheira. Mas é aquele negócio que a gente estava falando, Miriam. Aquele negócio que quando eu fui ver, quando a minha mãe ficou viúva e que ela estava insegura, que a geriatra me disse, mas Vera, ela perdeu o marido, ela perdeu valor na sociedade. Quer dizer, tá muito... Então é assim que nós fomos educadas. Na verdade, é com isso que nós funcionamos até hoje. Mas isso que a gente tem que falar, porque quando o valor da mulher está no homem, seja ele mais alto, mais baixo, mas o que for... Nós estamos perdidas. Estamos perdidas. Aliás, seja ele até mais novo, né? O valor da mulher está nela. E por isso ela pode escolher o que ela bem entender. Inclusive não ter um marido. Porque o valor está nela. A nossa cultura é que obriga... Tem aquela frase clássica, né? Sou infeliz, mas tenho um marido. É uma frase... E a pessoa fica infeliz no casamento porque tem um marido e tem um valor. Mas são as mulheres que têm que mudar isso. Sim. E não é com preconceito que elas vão mudar. Que a gente vai mudar. Apareceram mais mulheres mais velhas, dizendo que é exatamente como você falou. Legal. A Raquel Teixeira de Sá, ela diz, eu sou 9 anos mais velha que meu esposo e exatamente como foi comentado. Ele, na verdade, é mais velho, o espírito mais velho. Eu sou muito mais animada e disposta. Que bom, que legal, que delícia. Deixa eu passar a palavra para a Miriam, porque a Miriam queria convidar as pessoas para o lançamento. Olha, vai ser no dia de Santo Antônio, porque é para falar de todas as relações amorosas, falar de amor. Dia de Santo Antônio, 13 de junho, na travessa do Leblon, do Shopping Leblon, às 7 horas, com um debate que é
O Segredo dos Casamentos Felizes. Toquei piano. Tocou? Mas quando era bem menina, mas uma coisa linda que minhas amigas hoje, que têm 90 anos, elas todas tocam. E tocam maravilhosamente bem. Quero até falar a Jete, a Nalva, elas tocam tudo sem partitura. E o meu grande amigo, Canela, 94 anos, ele toca pandeiro num grupo musical chamado Telhado Branco. E ele está aprendendo pela internet a tocar triângulo, porque o grupo pediu para ele. Então, com 94 anos, ele está tocando triângulo e pandeiro. Ele aprendeu muito tarde, porque a Jete, que é a esposa dele, que incentivou ele a tocar. Então, eu acho que a música, para a bela velhice... Ela é mais velha do que ele? Não, a Jete vai fazer 90 e o Canela tem 94. Não nos interessa. Mas o que é mais importante é que a música é um projeto de vida que faz eles terem um significado. Eles tocam em qualquer lugar o tempo todo. E eles têm uma velhice tão linda, tão autônoma. Eu tenho que tocar. Eu percebi que é importante ter... E essas pessoas que eu estou pesquisando, elas tocam e elas sabem tudo sem partitura, mas música clássica, tango... Quer dizer, não lembra o nome da praça, mas lembra... Mas eu acho que até estimula a lembrar o nome da praça, sabe? Sabe como eu conheci meus amigos que têm mais de 90? No Pão de Açúcar do Leblon tem um piano. Eles sentam e tocam a qualquer hora do dia. Eu conheço todos eles. Todos 90, 80. 13 de junho, dia de Santo Antônio, que nós vamos falar de casamento, na Livraria Travessa do Shopping Leblon, na Frânio de Melo Franco, a partir das 7 da noite. Ok, beleza. A gente volta amanhã, mas a gente vai terminar 13 de junho. 13 de junho. Nico.